Oi, oi! Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil, e sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então, minha missão aqui com vocês é de fato contribuir para que a sua atuação como profissional de RH seja mais realista e mais estratégica. Combinado? Vamos lá então? Os primeiros passos para a implantação de RH em uma empresa que não tem RH. E diga-se de passagem, eu acho que é a realidade da maior parte, né, de grande parte das empresas, porque a maior parte das pequenas ou médias empresas, recém-médias ou médias ainda não tão estruturadas, elas não têm, né, de fato, um departamento de RH implantado, instalado. E digo mais, as que acham que tem, na realidade não tem. Tem ali um departamento pessoal, né, que é ali uma pessoa que cuida das obrigações legais, né, folha de pagamento, questão de 13º, férias, enfim, toda essa parte mais burocrática legislativa que envolve as pessoas, né? Que não é exatamente o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando sobre um departamento de recursos humanos, projetos de recursos humanos de uma maneira geral, voltado, né, para a jornada do colaborador dentro da empresa, desde a sua entrada até, né, o seu desenvolvimento até a sua saída. Então, a gente está falando de vários projetos aí relacionados ao RH em si, tá? A gestão das pessoas em si. E bom, então é realmente a maior parte das empresas, né, que não possuem isso implantado ainda, que não começaram de fato a se atentar ou a implantar isso em algum momento. E mesmo que você seja alguém que trabalha dentro de uma empresa que não tem RH, mesmo que você esteja em outra área, é possível sim, né, que você tenha a oportunidade de atuar na implantação de um RH do zero nessas empresas. E é engraçado, eu sempre falo muito isso, mas eu quero reforçar que a realidade é que a maior parte das empresas não possuem um RH porque elas não têm consciência do que de fato é um RH, né? Então, desde que nós tenhamos de fato, esse movimento de nos tornarmos profissionais de recursos humanos, que assumimos a responsabilidade e também, né, tenhamos o conhecimento que isso é muito importante, mostrar para essa empresa o que ela pode ganhar com o RH, quais são os projetos que envolvem a nossa atuação e de que você é um profissional, né, qualificado e capacitado para fazer isso, a maior parte das empresas elas acabam então cedendo, né, a implantar um RH. Eu tenho inúmeros cases para isso. Tem cases no meu podcast, tem cases aqui no meu IGTV, tem cases no meu YouTube, aonde quer que você entre aqui nas minhas redes sociais, você vai encontrar cases de alunos, né, de profissionais de RH que passaram por isso, né, que conseguiram fazer com que a empresa enxergasse a importância do que nós fazemos e implantar um RH do zero. Vamos supor que você já tenha feito todo esse movimento, porque a live de hoje não é sobre como mostrar para a empresa a importância do RH, mas sim como começar a implantar de fato esse RH. Então vamos supor que você já esteja nesse momento, onde a empresa já entendeu a importância, né, de implantar um RH e ela está disposta a fazer isso acontecer. E aí você vira para mim e Elise, e agora? Né, por onde eu começo? Quais são os passos importantes para que eu comece da forma certa? E é muito importante a gente falar isso, porque muitas das vezes a gente vê por aí, a gente aprende, né, por aí, a gente vê ensinamentos por aí, dos projetos em si. Então, a gente vê ensinamentos de recrutamento e seleção, a gente vê ensinamentos de plano de cargos e salários, de treinamento, de endomarketing, de pesquisa de clima, de gestão de desligamento, de avaliação de desempenho, né? E aí, o que acontece? A gente olha para tudo aquilo e pensa, por onde eu começo? Qual eu implanto primeiro? Existe uma forma certa de se fazer isso? Existe algo que eu preciso fazer antes de começar a implantar alguma coisa? Então, esse processo do início, ele é muito importante,
porque permite com que nós tenhamos o controle de como vai ser a qualidade daquilo que a gente está implantando. Não só eu preciso saber tecnicamente implantar aquilo da melhor forma possível, mas eu também tenho que preparar o terreno. E é aqui que entra a primeira questão importante, que é a visão generalista. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu falo muito sobre isso, sobre a importância da visão generalista, sobre a importância de você ser um profissional que detém essa visão. E aqui eu quero fazer uma distinção muito bacana e importante entre a atuação generalista e a visão generalista. A atuação generalista é aquele movimento, aquele momento em que você se encontra de fato em uma posição, em um cargo, em um movimento de atuar diretamente com todos os subsistemas de RH. Isso é ter uma atuação generalista. Ter uma visão generalista diz respeito a você ter uma visão e um conhecimento, ou seja, você detém o conhecimento de todos os subsistemas de RH, mesmo que não necessariamente você atue com todos, ok? Então, não necessariamente você precisa ter experiência em todos os subsistemas de RH para ter uma visão generalista. E é importante essa visão pelo seguinte sentido. Pensa aqui comigo uma coisa. Se a gente fala de subsistema de RH, a gente está falando de um braço, né? Sub é um pedaço de um sistema. Então, existe um sistema e existem pedaços, braços, pequenos momentos, né? Que aquele sistema acaba atuando. Então, o que é ter uma visão generalista? É o conhecer e entender sobre todos esses braços, sobre todas essas partes. E eu não só entendo sobre essa parte de uma forma isolada, ou seja, eu entendo o que é recrutamento, depois eu vou ali, entendo o que é avaliação de desempenho, depois eu vou aqui, entendo o que é plano de cargos e salários. E aí o que acontece? Eu entendi aquele pacote, mas eu não entendi como é que funciona esse mecanismo. Eu não entendi aonde que tem relação do plano de cargos e salários com, por exemplo, recrutamento e seleção, com avaliação de desempenho. Aonde que a informação de um alimenta o outro, aonde que eu uso o gap desse e resolvo aqui, onde que eles se interligam, como é que esse fluxo acontece. Se eu tô com um problema aqui, como é que o problema, na verdade, o sintoma tá aqui, mas a raiz do problema tá aqui, em outro processo, em outro subsistema. Então, a visão generalista vai muito além de eu ir ali estudar isso, aí eu venho aqui e estudo isso, aí eu venho aqui e estudo isso. Vai muito além disso, vai de eu entender como essas coisas conversam entre si. Então, pense como se cada subsistema fosse um órgão do nosso organismo, né? Se eu só estudo, o que é o pulmão e depois eu venho e estudo como é que é o coração, mas eu não entendo como que o pulmão e o coração se ligam dentro do corpo humano, como que um problema no coração pode atrapalhar meu pulmão e vice-versa, como que um problema de circulação pode afetar isso e aquilo, como é que um sintoma do pulmão pode ser, na verdade, uma questão do coração, como é que um problema neurológico pode ser um problema do coração, enfim, tá vendo como isso é diferente de eu simplesmente ir ali estudar uma coisa separada com uma visão fechada sobre aquilo, tá? Então, a visão generalista, o que ela me dá de importância nesse momento? Eu consigo olhar para aquela empresa e eu consigo entender qual projeto é mais relevante e, além disso, o que eu preciso fazer antes para que aquele projeto tenha resultado. Porque eu entendo que aquele projeto precisa de outro projeto, de outro subsistema e vice-versa. Então, eu não cometo erros de ir direto na implantação de um subsistema e, na verdade, ele não funciona sozinho. Ele precisa de outro para sobreviver. Então, eu deveria ter começado com esse para depois ir para esse. Entende? Olha só a necessidade dessa visão. Vou dar um exemplo simples. O plano de cargos e salários. Se eu for direto para o plano de cargos e salários, eu vou ter um problema, porque na verdade, para eu ter um bom plano de cargos e salários, eu preciso da descrição de cargo, eu preciso da avaliação de desempenho. Então, olha só, com essa visão, eu deveria ter começado por outro caminho.
Não era por aqui que eu deveria ter começado. Eu deveria ter começado por aqui, depois ido para cá e depois vindo para cá. Então, essa visão me propicia isso. Implantar as coisas na ordem correta. Saber o que precisa de quê. Como resolver problemas através desses subsistemas. Ok? Então, é muito importante esse tópico e eu queria começar com essa reflexão. Porque antes de mais nada, né, você precisa ser esse profissional. Você precisa se tornar esse profissional. Inclusive, mesmo que você não esteja em uma situação de implantação de um RH do zero. Mesmo que você não esteja em uma situação de implantação de um RH do zero. Vamos supor que você esteja em uma situação onde você está numa empresa que já existe RH, já está tudo implantado. Mas espera aí, se você não tiver essa visão, você está à mercê, você é um peão nesse jogo, nesse tabuleiro. Você está sendo jogado para lá e para cá. Você está seguindo algo que já existe. Então já está lá dizendo que é assim que tem que fazer e você só faz o quê? Vai lá e faz. Sendo que com a visão sistêmica você tem a capacidade, a oportunidade e até o dever de olhar para aquilo que está implantado dentro daquela empresa e analisar, e questionar, e entender o que está sendo feito. Eu não só faço, como eu entendo o que está sendo feito, eu questiono se aquela é a melhor forma de se fazer e eu analiso como melhorar aquilo. Isso sim é de fato uma visão sistêmica. Se eu estou em uma empresa que faz um plano de cargos e salários, sem ter uma descrição de cargos, sem ter uma avaliação de desempenho estruturada, eu entendo que aquilo não é bacana, eu analiso quais são os malefícios que isso está trazendo hoje para a atuação dessa empresa e eu então proponho melhoria, eu trago meu conhecimento para melhorar o processo, tá? Então, para a implantação do zero é super importante, porque senão você não sabe como sair do lugar. Mas também para outras situações e para todas as situações que nós nos encontramos como profissionais de RH, essa visão é o que norteia a qualidade da nossa atuação, a relevância do que a gente faz e a importância que a gente tem de fato dentro daquela empresa, tá? Perfeito. Bom, acho que ficou clara essa questão da visão sistêmica, né? Da importância da visão sistêmica. E agora vocês devem estar perguntando assim, tá bom, Elis, mas quais subsistemas são esses? Quais subsistemas de RH existem? Quais são esses braços, esses blocos, esses pedaços que eu preciso conhecer? Então, nós temos, né, 5 subsistemas. O que é um subsistema? É um grupo de projetos de RH que tem um único objetivo. Então, eu agrupo ali projetos de RH que tem um determinado objetivo e aquele é um subsistema. O que, na verdade, então, os subsistemas são objetivos principais que nós temos na nossa atuação de RH. Então, nós temos 5 objetivos principais a serem alcançados com a nossa atuação, tá? Começando pelo primeiro objetivo, que é a provisão de recursos humanos. O que é a provisão de recursos humanos? É justamente eu prover, né? É eu trazer talentos. É o movimento em que pessoas que estão no mercado vêm para dentro da minha empresa. A provisão de recursos humanos, então, é um objetivo claro aonde todos os projetos de RH que têm esse objetivo de trazer pessoas para dentro da empresa se encaixam dentro desse subsistema, tá? Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, recrutamento e seleção. A gente pode citar aqui, por exemplo, ferramentas de avaliação. A gente pode citar avaliação de perfil, por exemplo, né? Nesse movimento de trazer pessoas. A gente pode citar aqui, por exemplo, marca empregadora. Então, todos esses movimentos de trazer a pessoa para dentro da empresa, tá? É o objetivo de provisão. A gente tem um segundo grupo de objetivo, que é a aplicação de pessoas, que é responsável por alocar os colaboradores em momentos certos, posições certas, em cargos certos, em funções certas, em salários certos. Então, eu não só tenho que trazer essas pessoas, como eu tenho que alocar essas pessoas. Então, nesse movimento, a gente tem os projetos com esse objetivo, que é o plano de cargos e salários, que é a descrição de cargos, né? Que é todo esse movimento de alocar as pessoas nas funções certas, nos salários certos e nos cargos certos, ok? Nós temos o terceiro grupo, que é a manutenção de pessoas.
Aqui nós temos todos os projetos de RH responsáveis por manter essas pessoas dentro da empresa. Então eu trouxe elas, aloquei elas no lugar correto, agora eu tenho que manter elas dentro da empresa, né? Então eu tenho que estimular motivação, engajamento, eu tenho que trazer isso de alguma forma para que elas fiquem. Como é que eu estimulo motivação, engajamento, retenção de pessoas? Posso citar vários projetos aqui, né? Posso citar, por exemplo, uma pesquisa de clima para entender o que eu preciso fazer para reter as pessoas no clima organizacional. Posso citar aqui o endomarketing, que também tem esse objetivo, né, de motivar, de engajar e de fazer com que as pessoas se engajem em projetos específicos, ok? Temos aí um quarto grupo, que é o desenvolvimento de pessoas. É aqui, nesse grupo, que a gente tem os projetos responsáveis por identificar as competências desses colaboradores que devem ser desenvolvidas. Como que eu desenvolvo essas pessoas? Então, eu não só tenho que reter essas pessoas, como elas têm que estar melhorando. Para fazer sentido para mim reter essas pessoas, elas têm que ter um bom desempenho, tá? Então, para isso, aqui eu tenho projetos como, por exemplo, uma avaliação de desempenho, né, que justamente mede esse desempenho e traça planos para desenvolver. Tenho aqui, por exemplo, projetos de treinamento, que também tem esse objetivo de desenvolver competências específicas, sejam elas técnicas ou comportamentais, ok? E nós temos um quinto grupo aqui, que é o grupo de monitoramento de pessoas. É aqui que eu, de fato, consigo manter, né, as pessoas em uma linha que eu desejo. Então, é aqui que eu direciono a ação das pessoas através de processos e procedimentos, tá? Então, como é que eu monitoro, por exemplo, se as pessoas elas estão indo bem, se elas estão executando aquilo que elas deveriam estar executando da melhor forma possível? Como é que eu direciono essas pessoas na atuação delas? Com processos, com procedimentos, com o mínimo de burocracia interna, tá? Então, nesse momento aqui, é o momento de organizar a casa, é o momento de organizar o passo a passo, o entendimento dessas pessoas, do que elas devem fazer e do que é esperado delas, ok? E aqui, obviamente, são os projetos de instrução de trabalho, procedimentos, projetos de direcionamento, né? Inclusive a descrição de cargos também entra aqui, tá? Perfeito! Então, já entendemos aí quais são os objetivos e nós precisamos sim dominar o conhecimento de todos esses objetivos e dos projetos que contemplam esses objetivos para de fato nós termos essa capacidade de olhar para uma tela em branco, que é uma empresa que não tem RH ainda, e saber como fazer essa implantação da melhor forma possível. E aí, continua o questionamento ainda. Por onde começar, Elis? Ok, entendi que o conhecimento é bom para o longo prazo, para eu saber o que eu preciso implantar antes, depois, qual caminho eu seguir, como que as coisas conversam entre si, quais são todos esses objetivos, se eu realmente conseguir implantar todos, se isso está completo. Então, entendi a importância disso. Então, de novo, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Lembrem-se sempre da Elis falando na cabeça de vocês sem parar sobre isso. A diferença entre o profissional, que é o profissional expert, que é o profissional de fato com qualidade, estratégico, e o profissional replicador. O que um profissional replicador faz? Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pega ali, por exemplo, a Elis falando assim, implanta primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo e quarto aquilo, e ele vai lá só e faz, sem entender o porquê. Por que primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo? E será que isso é uma regra para todas as empresas? Isso cabe em todos os ambientes organizacionais ou existe uma flexibilidade? Como é que eu sei que isso vai funcionar aqui onde eu estou fazendo? Então, daí sim a gente entra nesse segundo grupo. E é por isso que você não vai me ver nunca dando receitas taxativas. Eu sempre vou dar sugestões, entendimento e te proporcionar conhecimento para que você faça as suas análises como um profissional expert, como um profissional assertivo, tá? E estratégico. Então, para te dar a resposta sobre por onde começar, a minha resposta é: sabe quem vai te dizer por onde começar? Não sou eu, é a própria empresa. A própria empresa vai te dizer por onde começar, porque de fato não adianta você implantar algo que
não é o que a empresa está precisando de prioridade. Não significa que tudo não seja muito benéfico e importante. A intenção, inclusive, é que você implante tudo. O objetivo é que em algum momento, né, nesse processo de médio e longo prazo, você consiga implantar tudo. Mas, né, por onde começar, existe então uma latência de urgência. Qual que é ou quais são os problemas principais que essa empresa está enfrentando e que eu já posso então selecionar projetos específicos para já começar a trazer um resultado imediato, resolvendo esses gaps que a empresa está passando e depois eu vou passando para outros projetos como deve ser, né, a importância de todos eles. Esse é o ponto, tá? A empresa vai me dar essa informação de qual é a prioridade para ela, eu vou ter a visão generalista de entender, então, que existem projetos que precisam ser implantados antes de uns, antes do outro, e eu entendendo isso, então eu consigo fazer esse planejamento, e aí eu vejo como inserir esse conhecimento aqui, nessa necessidade. E como que eu levanto essa necessidade da empresa, do ambiente organizacional? Como é que eu sei, Elis, o que esse, né, ambiente está precisando de prioridade? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo mais a fundo, mais profundamente. Eu preciso que o próprio ambiente organizacional me diga quais são os problemas que ele está enfrentando, quais são os pontos importantes a serem resolvidos naquele momento, né? E para isso eu preciso fazer um diagnóstico organizacional. É aqui que entra, então, talvez o primeiro passo, porque eu acredito que a visão generalista nem é um passo, é uma obrigatoriedade sua como profissional de RH, independentemente do cenário e do momento, enfim, da situação que você se encontra. Mas olhando para a situação específica de implantação do zero em um momento, em um movimento em que não tem RH, por exemplo, o primeiro passo seria o diagnóstico organizacional. Então, você é um profissional de visão sistêmica e generalista, e o primeiro passo que você vai estar dando é o diagnóstico organizacional, que é o quê? Diagnosticar, de fato, fazer um raio-x de verdade do que está acontecendo naquele ambiente organizacional. Quais são os gaps, os problemas, os pontos frágeis, os sintomas que estão, na verdade, os problemas que estão assintomáticos, porque a organização é como se fosse o corpo humano, né? Vamos fazer essa analogia. Então, vamos supor que você não está fazendo seus check-ups, porque, entenda, para que a gente faz check-up? Para que a gente vai no médico periodicamente? Não é justamente para ver se está tudo certo? Por que a gente não deixa para isso só quando a gente está sentindo uma dor ou está passando muito mal? Porque a gente entende a necessidade de estar acompanhando sempre para não deixar passar nada que às vezes não está tão óbvio assim. Então, vamos supor que você não esteja fazendo um check-up e daí você está bem. Aparentemente você está bem, você não está sentindo nenhum tipo de dor, não tem nenhum sintoma aparente, nada mudou fisicamente, né, no seu corpo. E aí, um belo dia, né, você resolve ir fazer um check-up atrasado, depois de muito tempo, alguém insiste e você vai. E aí descobre-se que tem algo ali que estava assintomático. O que seria algo assintomático, Elis? É um problema que está lá, mas que não tem sintoma, não tá te avisando de nenhum jeito, não tá te dizendo, não tá doendo, não tem nada que mudou no seu corpo. Então, você não ia ter como saber sem ir lá, por exemplo, e fazer esse check-up, fazer esse exame, ok? E aí, o que é o perigo disso? O perigo é que quando você descubra, já seja tarde demais, o problema já esteja muito grande e que isso vai dar um trabalho muito maior, uma energia muito maior para poder ser resolvido, né? E aí, isso vai trazer grandes prejuízos para você. E na empresa é do mesmo jeito. Muitas das vezes, os gestores, os donos, os líderes, eles talvez não estão vendo certos problemas que estão acontecendo dentro da empresa. Coisas que já estão lá, instaladas e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e se tornando mais sério, e se tornando mais grave, e não tem sintoma aparente. O diagnóstico, ele serve para ser esse check-up, ele é esse exame de check-up. Ele é a rotina importante
de fazer esse levantamento de visão de coisas que muitas das vezes não são possíveis de se ver a olho nu. Então, quando a gente faz um diagnóstico organizacional, a gente está buscando realmente quais são os pontos importantes da gente focar a nossa energia naquele determinado momento com a nossa atuação de RH, ok? Então, não é só porque não tem sintoma, não tem problemas aparentes, que você vai deixar de fazer, ok? Perfeito. Então, o diagnóstico organizacional, ele te traz duas vertentes muito importantes aqui. Primeira, eu já disse, que é esse raio-x. Então, ele já te dá a visão de prioridade. Ele te ajuda, então, a definir prioridades. Ok, a prioridade é resolver esse problema? Qual projeto de RH que, de fato, tem um objetivo maior de resolver esse problema? Vamos começar por ele. Então, ele te dá esse norte de por onde começar resolvendo problemas latentes. E nós temos um segundo ponto aqui, uma segunda visão importante que o diagnóstico nos dá. É o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa antes de implantar esse projeto? Como que está esse terreno? O que é esse terreno, Elis? Como é que está a cultura dessa empresa? Como é que está a visão dos líderes? Como é que está a cultura dessas pessoas? Será que se eu simplesmente chegando e implantando um projeto, vai absorver? Essas pessoas de fato vão absorver se eu já chegando aqui falando vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, implantando um projeto, colocando o povo para trabalhar, porque muitos dos projetos envolvem líderes, envolvem colaboradores. Será que vai ter adesão? Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem que entender que eu preciso preparar o terreno para receber aquelas novidades, para receber esses projetos e eles serem absorvidos, assimilados e terem a adesão necessária para que o projeto de fato tenha resultado, ok? Então, exemplo, tá? Esses dias, por exemplo, eu tive um cliente específico que nós iríamos aplicar lá, implantar, né? Na verdade, a demanda que ele nos trouxe num primeiro momento é que ele queria implantar o processo de plano de cargos e salários, tá? Ele queria implantar o plano de cargos e salários lá. Quando a gente chegou, a gente fez um primeiro diagnóstico, um primeiro raio-x, um primeiro olhar, e a gente entendeu, né? Eu entendi que, na verdade, se eu chegasse implantando o plano de cargos e salários, não ia ter resultado. Ia ficar um projeto lindo no papel, né? Ali um manual de cargos e salários lindo escrito, uma tabela salarial super bem executada, mas que provavelmente ia ficar na gaveta. Não ia provavelmente ser algo que funcionaria da melhor forma possível no dia a dia deles, porque a cultura ainda não estava preparada para abraçar esse nível de projeto, ok? Então, a gente entendeu que primeiro a gente tinha que trabalhar alguns outros pontos antes de chegar lá. Por exemplo, organizar a casa. A gente entendeu que primeiro a gente tinha que implantar uma organização do zero, dos nomes de cargo, das hierarquias, porque, enfim, estava muito bagunçado. E se eu simplesmente implantasse um plano de cargos e salários assim, não ia ter efeito, né? Porque ia ter toda a técnica em cima de cargos errados, em cima de hierarquias erradas, então não ia surtir tanto efeito. Além disso, a gente viu que a gente precisava preparar melhor os líderes para abraçarem mais projetos de RH. Então, antes mesmo da gente chegar entendendo e empurrando algo ali neles, eles não iam colaborar, né? Porque eles não tinham cultura de RH. Eles não tinham cultura de entender a realidade de um RH, a importância de um RH, o que de fato aquilo ia trazer de benefício para eles, no que isso ia ajudar a atuação deles. Por que isso só não ia dar trabalho para eles, né? Porque eles enxergam como um trabalho. Então, esse trabalho de sensibilizar, conscientizar, informar veio antes, tá? E isso veio num diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem sempre que ter esse olhar de entendimento se a base, se o terreno está pronto para receber determinado projeto ou não, ok?
E aí, olha só que legal é fazer um diagnóstico. Você que escolhe quais são as variáveis que você vai avaliar. Então você tem que selecionar junto ali com alguém responsável pela empresa, um presidente, um CEO, um dono, né, ou quem quer que seja que esteja no comando. Você tem que selecionar quais são as variáveis importantes de se avaliar nesse diagnóstico. Existem várias coisas que a gente pode avaliar nesse diagnóstico, mas a gente tem que definir quais são as prioridades para não ficar ali um diagnóstico muito grande, ok? E quem define essas prioridades é quem conhece melhor a empresa. Se você já está dentro, você é um super candidato, né, a sempre dar os seus pitacos. E é muito importante que a gente conduza esse momento. Mas se a gente não tem esse conhecimento, como eu, por exemplo, que sou consultora, e eu entro dentro do ambiente organizacional, eu não o conhecia anteriormente, eu preciso de pessoas internas para me dar essa visão. Nesse sentido, o que eu busco? O que já é impressão dessas pessoas aqui dentro que já existe um problema? Muitas das vezes já existem teorias, né? Eu acho que aqui tem um problema. Provavelmente ali tem um problema. Olha, eu sinto que aqui tem um problema. Olha, provavelmente você vai encontrar algo aqui, ó. E aí a gente pega essas teorias, essas visões de hipóteses, né? Que você quer ou confirmar ou refutar. Então, com o diagnóstico, ou você confirma que aquela hipótese de fato era real, ou você elimina. Não, realmente era algo da cabeça das pessoas, subjetividade humana, não tem nada disso acontecendo aqui. E aí, Elis, quais são os possíveis, né, as possíveis variáveis que a gente pode analisar? Eu sugiro que você selecione ali em um diagnóstico organizacional, no máximo 6 ou 7 variáveis para você analisar. E aí, claro que dentro de cada uma dessas variáveis, você pode inserir várias perguntas que te ajudem a avaliar, né, a questionar, a analisar aquela variável, tá? Então, nós temos variável como, por exemplo, visão e valores. Como é que está nessa questão da visão e valores da empresa? Será que está tudo bem? Não está? As pessoas têm consciência? Não têm? Elas estão seguindo? Não estão? A própria empresa segue ou não segue os seus próprios valores? Isso é difundido ou não? Isso é reforçado ou não? Como é que é a visão da empresa? Para onde ela está indo? Ou seja, o planejamento estratégico dela. De fato, existe clareza para as pessoas de para onde a empresa está indo? Elas sabem qual é o papel delas nesse processo de caminho em direção a esse objetivo de médio e longo prazo? Enfim, é uma variável muito, muito bacana e muito importante que normalmente, né, ela vem muito a calhar para ser analisada. E aí você vai, obviamente, né, ter várias perguntas ali, como essas mesmo que eu dei vários exemplos aqui, que no final vai te dar uma média, né, de entendimento de como que está aquela variável. Outra variável possível é a equidade, né? Como é que está o equilíbrio entre expectativas das pessoas e o que de fato acontece? Como é que está o equilíbrio disso? E aí a gente pode perguntar várias coisas aqui nesse sentido, né? Será que as pessoas se sentem valorizadas? Como é que está a questão de expectativa salarial, expectativa de crescimento? Existe uma chance de crescer aqui dentro, né? Como é que era a expectativa das pessoas de relação entre líder e liderado? Isso acontece? Então você vai levantar algumas expectativas que normalmente, né, os colaboradores têm e vai avaliar como é que está a expectativa versus realidade, se isso realmente está equilibrado, ok? Outra variável, né? Tratando os outros igualmente. Existe igualdade dentro da empresa? Justiça. E aqui, entenda, igualdade não é todo mundo receber a mesma coisa. Igualdade é você ter os mesmos critérios que o outro. O outro cresce porque ele puxa mais o saco do chefe e você não. Não é um critério de igualdade. Então, aqui é o momento de você entender se as pessoas se sentem justiçadas nos critérios utilizados para avaliá-las, para crescê-las, para treiná-las, enfim, em tudo que para desligá-las, para recrutá-las, qualquer coisa que aconteça dentro da empresa, se elas sentem que existe um pé de igualdade nos critérios que envolvem
o processo, né, com o olhar desses colaboradores. Existe um olhar neutro e imparcial? Esse é um ponto importante também. Compromisso com o alcance de metas e resultados. Como é que está o compromisso hoje dos colaboradores com as metas e os resultados da empresa? Primeiro, eles têm consciência de quais são as metas e os resultados que eles estão, as metas da empresa ou do cargo dele e dos resultados que eles estão gerando? Muitas das vezes eles nem têm essa consciência. Não sabem quais são as metas da empresa, não sabem quais são as metas principais do seu cargo e nem sabem se eles estão atingindo ou não a expectativa, porque muitas das vezes eles nem são avaliados. Então aqui é o momento de você entender exatamente isso. Como é que está esse movimento de entendimento e cumprimento de metas e os seus resultados? Análise e solução de problemas. A empresa de fato analisa, busca entender e solucionar problemas que são levantados e apontados no dia a dia. Trabalho em equipe, né? Existe união, existe cooperação, existe comunicação entre áreas, as áreas se comunicam bem entre si, existe comunicação clara e objetiva e ainda, tá? Existe cooperação objetiva entre líder e liderado, os líderes cooperam para os resultados dos seus liderados e vice-versa. Isso é realmente visto e lidado como um trabalho em equipe, um time, ok? Maravilha, então a gente viu aqui algumas possibilidades, né, que inclusive você vai aí analisar, criar as perguntas e analisar todas essas questões. E claro, a variável liderança tem que sempre estar no seu diagnóstico. Por quê? Porque os líderes, eles são primordiais para que o sucesso dos seus projetos de RH realmente aconteçam. Sem o apoio, o envolvimento, o entendimento dos líderes nos projetos de RH, você provavelmente não vai ter tanto sucesso nos seus projetos, porque eles são replicadores dos projetos no dia a dia ali de suas equipes. Eles são as pessoas que vão executar de fato os projetos. Então, se você implanta um sistema de avaliação de desempenho, eles que vão avaliar, eles que têm que seguir o processo que você implantou. Se você implanta um plano de cargos e salários, eles é que têm que seguir as regras de fazer isso acontecer dentro da equipe deles. Se você implanta um processo de treinamento, eles é que têm que comprar a ideia e difundir essa importância para a equipe, de participar dos treinamentos. Então, tô dando aqui alguns exemplos, né? Mas isso vale para exatamente todos os projetos. Então, a variável liderança tem que estar lá, firme e forte, né? E compreendendo, então, o resultado disso, Elis, como é que é isso? Eu aplico nos colaboradores. Quando eu disse que nós precisamos ter uma visão da empresa, que a própria empresa precisa nos dar essa visão, eu não tô falando do líder, não tô falando do dono, porque ele pode ter uma visão míope, certo? Eu preciso de dados reais fornecidos por todas as pessoas que ali estão dentro daquela empresa. Então, todos os envolvidos, os contratados, os que trabalham lá, os colaboradores, independentemente do nível, eles participam do diagnóstico respondendo uma pesquisa, né? No caso aqui, essa ferramenta, anonimamente, para que eles se sintam confortáveis. Nossa intenção não é pegar alguém para Cristo ou crucificar alguém que respondeu algo que a empresa achou que reclamou. Pelo contrário, nossa intenção é ver a visão do todo. A gente só quer estatística, a gente quer pegar quais são os pontos que estão piores avaliados na visão de quem de fato trabalha ali dentro todos os dias, ok? Não quero saber quem respondeu, quero saber quais são as variáveis que eu preciso trabalhar. Perfeito. Então, o apoio dos líderes é praticamente impossível, porque eu não quero dizer impossível, né? Porque acho que nada é impossível, mas eu diria aí que 99% impossível de você ter êxito nos seus projetos de RH. E aí, quase querendo aqui, coçando a língua para dizer que é impossível você ter êxito nos seus projetos de RH sem o apoio dos líderes, ok? Justamente por esse fato que eu acabei de dizer. Quando você recruta, tem a sua parte e tem a parte do líder, em que ele entrevista os finalistas de acordo com os critérios estabelecidos e ele seleciona
aqueles que têm a ver, ele respeita esse processo que você passou, ele não pula etapas de você, então ele precisa ter entendido a importância do que você faz. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai pular a sua autoridade como RH, ele vai inserir no processo de indicação, ele vai contratar alguém nas suas costas, só vai te avisar. Esse tipo de coisa acontece quando o líder não comprou a ideia, quando ele não entendeu a importância do que você faz, quando ele não respeita o que você faz, e isso vem de falta de entendimento, de falta de apoio, de falta de coesão, ok? Quando, por exemplo, você implanta uma avaliação de desempenho linda, um formulário maravilhoso, mapeou as competências, e aí chega o momento da avaliação, aí o líder, ele senta e ele avalia a pessoa de qualquer jeito, ele coloca a nota lá sem pensar tanto no critério, ele não para analisar de fato as situações, ele não dá o feedback de forma correta, ele acaba dando uns pontinhos a mais para quem ele gosta mais, dando uma forçada ali na barra. Então, de novo, você fez o seu projeto lindo, mas ele não está funcionando, porque o líder ele não comprou a ideia, ele não entendeu a importância, ele não teve coesão com você. Se você implanta um plano de cargos e salários e o líder vai e ele burla os critérios, ele só chega lá avisando que deu um aumento prometeu um aumento para tal pessoa, mesmo não estando nos critérios que você definiu para o seu plano de cargos e salários. De novo, você tem ali um projeto que está bonito no papel, mas que não está acontecendo na prática porque os líderes eles estão burlando, não estão respeitando, né, o seu trabalho que foi definido. E assim consecutivamente. Posso citar aqui vários projetos, né? Você pode colocar assim regras, procedimentos para a gestão do desligamento. E aí o líder vai e faz o quê? Chega só na sua mesa que ele demitiu alguém e você nem passou por você, fora dos critérios que você estabeleceu, você nem pôde fazer a sua entrevista de desligamento. De novo, não adianta a gente ter projetos implantados se o líder ele não se torna um braço propagador daquilo na realidade da gestão das suas equipes. Quando a gente pensa em gestão de pessoas, nós somos o corpo, né? Nós como RH somos o movimento de definir quais vão ser as regras desse jogo. Então a gente define as regras do jogo, como as pessoas vão ser recrutadas, avaliadas, como que elas vão crescer, como é que elas vão ser desligadas, como é que elas vão ser treinadas. Mas quem executa realmente esse jogo, quem joga esse jogo lá na ponta com os colaboradores são os líderes. Então eles precisam seguir as regras, senão, né, a gente não tem jogo, ok? Então, quais são as perguntas que você precisa, né, responder de forma positiva para ter certeza que os líderes eles estão preparados para receber o seu projeto de RH? A liderança ela tem uma boa comunicação interna entre si, os líderes eles conversam entre si, existe isso, já é um bom indício. A liderança tem o hábito de dar retorno para os clientes internos, as pessoas dentro da empresa que dependem do trabalho dele. Ele dá esse retorno. Se algo atrasar aqui, ele vai lá, ele se comunica, ele explica que atrasou, ele tenta resolver o problema ou ele simplesmente deixa a batata estourar para a mão de quem é o elo mais fraco. Então, se os líderes já têm esse hábito, né, de dar retorno para os clientes internos, também já é um bom sinal. Existe uma relação cordial entre os líderes e a equipe? Se existe já essa relação, poxa, uma relação bacana, o líder ele é cordial, ele é educado, ele tem uma boa relação com seus liderados, então já é também um bom sinal. Aqui a gente está tentando pegar sinais de um líder que está preparado para entender a importância do RH, tá? As lideranças reservam tempo para dar suporte à equipe quando necessário. De fato, eles são um líder que não só manda, né, e distribui atividades, mas eles também são suporte, são apoio. Se alguém tiver uma dúvida, precisar de uma ajuda, não estiver sabendo como sair daquele lugar, daquele movimento, ele está à disposição, ele ajuda, ele treina, ele ensina, ele orienta, ele dá suporte. Então já temos também um ótimo sinal aqui. Há uma compreensão sobre a importância da gestão das pessoas? Já existe, né, essa compreensão de não, gerir pessoas é um papel importante, é muito importante que as pessoas estejam
motivadas, que elas gostem, né, do trabalho, que elas tenham um bom ambiente organizacional. Eu entendo a importância disso. Já existe essa consciência, então também já é um bom sinal. Há uma relação positiva entre liderança e RH. Isso aqui é um caso específico de você analisar quando já existe, né, um profissional de RH ali dentro, mesmo que ele não esteja atuando com os projetos de RH especificamente, às vezes ele faz só coisas ainda operacionais. Já existe uma boa relação entre o líder e o RH? Tudo que o RH precisa ou sugere, o líder ele se mostra atento, disposto a seguir, a entender, já é um bom sinal também. Os líderes liberam suas equipes para treinamentos. Então, quando existe treinamentos, né, ou qualquer outro tipo de movimento de desenvolvimento, os líderes eles parecem apoiar ou eles têm aquele tipo de atitude de liberar o pessoal mais uma vez para esses treinamentos, eu aqui precisando que esse povo trabalhe e eles vão perder um meio dia de trabalho e, ai meu Deus, ver isso como uma perda de tempo. Então, são fatores que já mostram se a empresa está preparada para absorver direto, né, na lata, um projeto de RH. Se você respondeu positivamente a maior parte dessas perguntas, então sim, você tem um ambiente que já está propício para receber projetos que vão dar muito certo com a cooperação desses líderes. Se a maior parte das suas respostas foi que não, então você tem ainda um papel, né? Antes de implantar de fato o projeto, você tem um papel que é uma outra atividade que precisa preparar esse terreno, que é conscientizar esses líderes. E aí a gente passa por um treinamento mesmo desses líderes de conscientização e explicação e levar informação sobre quais são os benefícios daquele projeto, não só para os colaboradores, mas para eles. Como é que isso vai facilitar a vida deles como líder? Como é que isso vai ajudá-los como líder? Como é que o trabalho que eles vão ter, porque vai ter, compensa? Por que é um investimento de tempo e de esforço? Como que isso vai retornar para eles? Né? Então, tudo isso ficando claro, consciente, eles tendem a se envolver mais e a gente está, então, com o terreno mais preparado para receber aquele projeto, ok? Lembrando que existem fases aqui. Essa fase é a de sensibilização, sensibilizá-los para a importância do que você vai fazer. E aí depois tem o treinamento de execução mesmo, né? Que é no momento em que você vai implantar um determinado projeto, você treiná-los para qual que é o papel deles naquele projeto e como que eles executam. Então, caso, por exemplo, de uma avaliação de desempenho. Eu tenho aqui primeiro um treinamento de sensibilização e conscientização e levar informação do que é, para que serve, como é que isso vai beneficiar o dia a dia deles, como é que isso vai ajudar, por que isso é bom, né? Por que a gente precisa tanto deles, blá blá blá. E aí existe um segundo momento que é o treinamento de execução. Como é que preenche o formulário, como é que dá nota, quais são os critérios, quais são as datas, qual é o prazo, como é que dá feedback, ou seja, a execução em si. Qual é o papel dele nesse processo, como é que ele executa, tá? Então, para finalizar, a gente precisa, então, que a diretoria tenha comprado a ideia, porque vem de cima, tá? Não adianta nada os líderes comprarem a ideia se lá de cima o dono da empresa está mandando deixar para lá e abrir exceção e ignorar, né, o que o RH propôs. Então, assim como quando vem de cima, se eu tenho algum líder que está me dando um pouco mais de trabalho, quando isso vem de cima, ele tende a entender que ele não tem tanta opção, porque é uma diretriz da empresa, então ele tem que se adaptar, ok? Vender a ideia para os gestores, que é o que a gente já falou, a gente tem que fazer com que eles comprem a ideia, e não só sintam-se obrigados a fazer, mas que eles comprem a ideia. Treinamento e capacitação, que foi o que eu já disse, né? Essas são, então, são movimentos que você consegue fazer que isso melhore, né, para você. Acompanhamento e apoio, então você não só delegar para o líder, é assim que faz e se vira, mas você é o dono desse projeto e você tem que mostrar para o líder que você tá ali, que você é um apoio, que você é um suporte, que você acompanha se precisar, até ele se sentir seguro para fazer aquilo da melhor forma possível, que você está à disposição para fazer ele se sentir confortável com essas novas demandas também,
tá? E aí, quando ele sente o suporte, o apoio, vocês começam a trabalhar como equipe e não simplesmente com você apontando o dedo, mandando ele fazer alguma coisa e brigando com ele quando ele não faz do jeito certo. Então, existe aqui também uma sensibilização nossa de fazer com que eles se sintam RH, parte da nossa equipe. E aí a gente tá ali como suporte, como apoio, como entendimento. Mesmo que a gente perceba que eles talvez não estão com tanta boa vontade assim, a gente vai trabalhando. Olha, deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Olha, eu preciso muito de você para isso acontecer. Olha só que bacana é quando isso acontece. Olha só esse resultado, você tá gostando? E aí a gente vai conquistando, né, o nosso espaço dessa forma, até que os mais dificeizinhos eles acabam cedendo a ideia no dia a dia, vendo que aquilo de fato está trazendo benefício para eles. E como que traz benefício para eles? Implantando do jeito certo, implantando da forma que funciona, ok? Deu para entender um pouco melhor quais são esses primeiros passos? A visão sistêmica, o diagnóstico organizacional, o entendimento de liderança. E claro, né, que depois precisa vir o conhecimento de como implantar as coisas, né? Mas, né, existe um processo, um movimento, e quando se fala de primeiro passo, esses foram os primeiros passos que eu quis trazer aqui para vocês. Beijo no coração de vocês.